Frente Leste. Versão nazista da ação no leste. Serviço de filmes do Exército. Varsóvia, Polônia. Veja como os filmes alemães alegam mostrar ações no Báltico. Um tanque Panzer. Uma arma autopropulsionada de 75 mm na estrutura de um tanque. Carros de reconhecimento de 1 tonelada. Armas de ataque de 75 mm. Uma estrutura Mark III propulsiona essa arma. Uma sequência dos nazistas mostrando como o tanque russo 34T é capturado. O soldado aguarda com um Panzerfaust, equivalente à nossa bazuca. Um tanque 34T atacado, que parece não ser o mesmo já visto, já que aqui está mais próximo de uma unidade danificada. Os nazistas os identificam como bombardeiros Stuka sobre Varsóvia, durante a repressão dos poloneses no último outono. Aqui um Stuka mergulhando, usado primeiro num filme nazista na Batalha da França. Estava em Varsóvia no ano passado, intercalado com cenas de 4 anos antes. Fábricas nos subterrâneos de Paris. Paris, França. Dentro da Libertada Paris, os últimos vestígios dos nazistas são eliminados. Parte das estações de metrô de Paris se converteram em fábricas que fazem peças para a Luftwaffe. Operários quebram o concreto que os alemães espalharam por 10 quilômetros nos trilhos para servir de piso nas fábricas. Nas plataformas, as máquinas usadas nessa fábrica singular a 100 metros abaixo do solo. Os operários desmontam os equipamentos que trazem marcas indicando o seu projeto americano. Os mapas principais mostram onde 3 linhas se encontram nos subúrbios ao norte de Paris. Trabalhadores finalizam a limpeza dos trilhos e a retirada do cimento, para que as operações sejam reativadas nas linhas. Atividades no Teatro Europeu de Operações. Serviço de filmes do Exército. Düren, Alemanha. O primeiro exército durante as horas que antecederam a contra-ofensiva alemã. Esta ação aconteceu em Gößnitz, a oeste de Düren. Os jovens soldados nazistas se rendem. A retaguarda alemã está sendo empurrada para o Reno, e as forças do general Hodges atacaram ao norte e ao sul dos diques de Ruhr. Também envolvida na campanha ofensiva foi a cidade de Erft, próxima a Düren. Aqui, a 9ª e a 10ª divisões capturaram 2 morteiros alemães intactos. O pesado equipamento de tiros foi carregado em seu próprio reboque. Um tubo e uma placa de base compõem as principais partes da 120. A placa de base tem 4 alças e vigas profundas, que perfuram o solo. Uma conexão acompanha a placa para inserir o tubo. Uma corrente e uma mola na base ajudam a absorver o choque. Uma sela e garra são usadas para fixar o tubo. Este é o tipo de mecanismo usado com um morteiro alemão. É fixado na base como mostrado.
Ele tem um parafuso numa elevação com um cabo de manivela. Uma manivela é usada com um parafuso transversal. Este ajuste é outra característica deste morteiro 120, que é disparado por este mecanismo linear, demonstrando o ricochete da arma. Comparando a cápsula de 120 mm com um projétil de 81 mm. Nosso morteiro de 81 mm e o morteiro alemão capturado, que será agora usado pelas tropas americanas. Na área de Göring, um tanque Tiger é recolocado em funcionamento. Com a ajuda de um guincho, ele é forçado a se mover pelos homens do 129º Batalhão de Manutenção da 7ª Divisão do Exército. O tanque Tiger pesa cerca de 72 toneladas. Tem bandas de rodagem de 90 centímetros de largura, que se espalham por grandes áreas. Velocidade máxima, 32 km por hora. Espessura da estrutura de mais de 15 centímetros. Trazia uma arma de 88 mm, cujo cilindro tem mais de 6,5 metros de comprimento. O tanque será usado para que nossas tropas conheçam as armas inimigas. Estrago das bombas em Estrasburgo. Estrasburgo, França. Em Estrasburgo, principal cidade francesa do Vale do Reno, numa missão de avaliação dos estragos de bombardeios a uma fábrica, os câmeras da Força Aérea fazem uma vistoria geral da cidade liberada. Os alemães consideravam Estrasburgo uma cidade alemã. Para controlar os cerca de 25 mil alemães e suas famílias, medidas restritivas foram tomadas pelas tropas de Leclerc e outras unidades do 15º Corpo de Exército americano. Ataques aliados causaram poucos estragos à Catedral do século XI. O relógio do século XVI funcionará após alguns concertos. Passando pela Catedral, a caminho de um campo de prisioneiros estão alemães não combatentes. Devido ao grande número de nazistas aqui desde 1940, apenas os de pior reputação puderam ser internados. Destroços da fábrica de aeronaves a 1 quilômetro do centro da cidade. Em 1940, os nazistas transformaram essa antiga fábrica da Ford em um local de conserto de aeronaves. E mais tarde fabricaram peças para o Ju-88. Entre 200 e 300 motores foram feitos todo mês. Em 27 de maio, 53 B-17 da Força Aérea lançaram 130 toneladas de explosivos nesse alvo, em menos de 3 minutos. A produção nunca mais foi retomada. Filmes adicionais. Batalha de Bulk. Stavelot. Bastogne, Bélgica. Nossos aviões cortam a frente e apontam atrás das linhas, pulverizando as colunas de suprimentos dos inimigos. Por 8 dias, o clima ruim protegeu os contra-ataques alemães e impediu nossos avanços. Agora, o poder total da Força Aérea aliada na Europa Ocidental é lançada contra os alemães. O fogo se espalha em alguma aeronave que deixa um rastro de fumaça ao cair. Incidentes na defesa de Bastogne. Homens da 101ª Divisão Aérea começam sua marcha aos cruzamentos cruciais da cidade. O comando americano deu uma ordem: mantenham Bastogne a qualquer custo. A 4ª Divisão do Exército para lá também se dirige, e com outras unidades garante que a cidade fique firme. Suprimentos para os defensores de Bastogne são trazidos por C-47S de bases da Grã-Bretanha e na França. Um total de 850 missões foram feitas pelos aviões de transporte para trazer às tropas isoladas munição, comida e remédios. Os prisioneiros marcham enquanto os aviões chegam. Esse lançamento vem em cima da hora. Nos primeiros dias de batalha, os alemães capturaram homens da equipe cirúrgica, assim como as unidades de intendência.
Em 28 de dezembro, forças do general Patton conseguiram romper o cerco de Bastogne. A 82ª Divisão, que defendera posições nas áreas em que os alemães romperam, está pronta para novas investidas. Os homens da 504ª Infantaria de Paraquedistas se recuperam antes de partirem. Caminhando, a 82ª, que participou da campanha na Holanda em setembro e que também vira ação na Sicília, Itália e Normandia. Equipamento pesado alemão, destruído pela 87ª sem apoio da artilharia nem de tanques. Todas as cidades ao sul de Stavelot foram dominadas pela 82ª, enquanto ajudavam a comprimir Bug. No lado sul da região, uma marcha por florestas nevadas e colinas íngremes é feita pelo batalhão de infantaria da 53ª Divisão. Esta manobra na região do rio Sauer tem como meta atacar pelos flancos a cidade na fronteira da Bélgica com Luxemburgo. A trilha coincide com o progresso do fronte inteiro. Comunicado de combate.